Começamos? Olá, buenas tardes em Brasil, buenos dias em México. Estamos aqui em mais um encontro do curso Líneas de Fuerza de lo Contemporâneo em Latinoamérica. Hoje, nossa invitada é a professora Carolina Correa dos Santos. Ela é professora no Instituto de Letras de UERJ, é doutora em Teoria Literária e Literatura Comparada por la Universidade de São Paulo, USP. Desde 2015 é investigadora do Programa Avançado de Cultura Contemporânea, o PAC, da UFRJ, da Universidade Federal de Rio de Janeiro, e editora da revista Z Cultural. Em 2011 e 2012, ela foi investigadora visitante em La Columbia University, em Nova York. Escreveu o ensaio Pensando em Richard Wright, Impasses de uma literatura de esquerda, não, em português, em 2017. Suas publicações em periódicos e livros, em português e em inglês, se enfocam em las discussões com a teoria pós-colonial, a teoria literária brasileira e o pensamento feminista. E hoje, Carolina nos vai apresentar uma leitura, não, feminista e contemporânea de duas novelas muito significativas, muito importantes para a literatura latino-americana, que é Meu Tio, o Yaguareté, de Guimarães Rosa, e 2666, de Bolanho. Bem-vinda, Carolina, muitas graças, bem-vindas a todos e todos, e pois passo a palavra à professora Carolina. Obrigada, Cláudia. É muito bom estar aqui. Eu queria, obviamente, agradecer o convite, a oportunidade, e agradecer quem está aqui, quem resiste, né? Os resistentes de fim de curso. Existe também acho que também tem uma coisa do tema, né? Quando eu falei para uma amiga minha que era esse tema, ela falou, exagerada! Eu falei, não, realmente é um pouco exagerado. Né? Mas, enfim, eu espero conseguir fazer esse exagero que tenha algum sentido no final, né? Eu planejei falar durante algum tempo, mas eu posso ser interrompida também, então fiquem à vontade para me interromper, se for preciso. Em alguns momentos eu vou apresentar alguma coisa, então eu vou compartilhar a tela. Talvez eu devesse já compartilhar. Não, daqui a pouco eu começo. Melhor assim. Bom, enfim. Então, buenos dias, boa tarde. Eu vou começar justamente tentando justificar o exagero, né? Não sei se eu vou conseguir, mas vou tentar justamente começar a justificar a escolha de todos esses elementos desse título, né? Do feminismo, do feminicídio, Meu Tio Yaguareté e 2666, um romance do Roberto Bolanho, né? O feminismo, digamos, falar sobre o feminismo ou a partir do feminismo, que é mais ou menos o que acredito que é o que eu vou fazer hoje, né? A partir do feminismo. Eu acredito que não precisa ser justificado, né? O feminismo se tornou uma das principais críticas das categorias que explicam, ou melhor, que conformam o mundo como ele é hoje, né? E funciona como uma espécie de bálsamo, né, no modo como eu vejo, assim, porque consegue entrever certas brechas, certas veredas em coisas que nós acreditávamos das pesquisadoras, das pensadoras quais eu venho trabalhando, venho dialogando, né, eu com o livro dela, mas ela vem desenvolvendo uma perspectiva bastante inovadora, digamos, bastante fresca sobre o antropoceno. A sua proposta se chama Tulucina, né, e que, diferente do antropoceno, coloca em evidência não somente o caos e a mistura como paisagem para uma atuação humana, né, mas imagina o caos e a mistura como a própria composição do humano,
Vou tentar explicar brevemente, né? O antropoceno, talvez alguns de vocês saibam, outros não, é um nome que foi agora cientificamente eleito para nomear a nova idade geológica da Terra, né? A nova era geológica da Terra. Nós vivíamos até pouco tempo atrás no Holoceno. Esse pouco tempo atrás a gente não sabe exatamente quando. O fato é que cientistas chegaram à conclusão difícil de refutar, que o homem se tornou um agente geológico da Terra, ou seja, a atuação do homem sobre a Terra causou modificações nessa esfera que se acreditava uma esfera inerte, né, que simplesmente servia de palco para a atuação dos homens. O homem se torna um agente geológico e a partir daí então se pensa nesse novo nome para essa era, para essa idade da Terra, né? A dona Haraway não gosta muito dessa ideia porque ela acha que esse nome justamente é antropoceno, e isso é uma coisa típica da crítica feminista, né? A crítica feminista está sempre pensando nos nomes, né? Em como narrar, em que nomes usar, como narrar histórias, né? Que modo você conta uma história, né? Ela não gosta desse nome porque justamente coloca em cena o antropos, coloca no meio, né? Na ação, a principal agente do antropoceno é o antropos, ou seja, o humano, né? E ela prefere justamente, como eu dizia, essa ideia de composição, de mistura do humano, né? E o que ela quer dizer com isso, né? Ela traz em voga, ela traz um monte de gente, quando ela está falando dessa crítica ao antropoceno, enquanto ao fato de que humanos realmente depredaram a Terra ou danificaram a Terra. Não é? A crítica dela não é nesse sentido. É uma crítica ao nome, né? Quando ela pensa isso, ela traz em cena, ela articula, ela dialoga com diversas pensadoras, sobretudo, mas não só. Tem alguns homens também por aí, o que também é interessante. A gente, quando fala de feminismo, não fala necessariamente de uma coisa feita por mulheres exclusivamente. E ela traz um monte de gente aí para conversar. Uma dessas pessoas, por exemplo, é uma bióloga que se chama Lynn Margulis e que sustentava, Lynn Margulis já morreu, a simbiose, só para ter uma ideia do que é esse composto, do que é essa mistura humana, sustentava que a simbiose de células humanas com bactérias foi a grande responsável por grandes saltos evolutivos do ser humano, né? Isso em contraposição à teoria darwiniana de evolução por competição, enfim, o que ela dizia era que era justamente a simbiose de células humanas com bactérias que tinham causado grandes saltos evolutivos na espécie, né, na história da espécie. E isso, veja, um grande deslocamento de uma narrativa que tem dominado não só o âmbito estritamente da biologia, dos discursos sobre ecologia ou discursos das ciências tidas como naturais, né? Mas uma narrativa de competição é uma narrativa que vem ditando os moldes de várias outras narrativas, né? Inclusive a narrativa sobre a literatura, se a gente quiser pensar. Mas, de qualquer forma, o que acontece quando a dona Haraway, aliada a Lynn Margulis, por exemplo, encontra essa brecha, né? Encontra essa nova vereda, mas de certa forma elas estão deslocando o humano puro, né? A simbiose são células humanas e bactérias, né? Inclusive a Lynn Margulis diz que nós somos mais bactérias do que humanos, nós temos mais bactérias presentes no corpo do que células humanas. O que acontece ali é um deslocamento do homem, né? Do antropo, nessa narrativa, que é uma narrativa importante, né? Talvez a mais. Então, quando a gente também pensa, isso para pensar o feminismo, quando a gente pensa no feminicídio, ainda estou tentando justificar o título, né? Que é, na verdade, uma escolha, né? Eu pensei no feminicídio, inclusive, como uma espécie de decorrência da potência da alternativa do pensamento feminista, né? Representado, sobretudo, pela mulher, né? Pelo corpo da mulher. Eu espero explicar isso melhor ao longo da conversa, né? Mas o feminicídio também ocorreria, digamos, como uma tentativa de controle por conta de um medo,
do potencial que a mulher representa. Eu vejo, eu não digo que são só as mulheres que carregam o potencial disjuntivo do pensamento feminista, mas eu digo que o corpo da mulher representa esse potencial. Em Um Teto Todo Seu, da Virginia Woolf, um dos principais textos feministas canônicos, né, ela já falava desse medo dos homens, né, da necessidade de manter as mulheres subjugadas como uma decorrência do medo. Né? O feminicídio seria esse medo levado às últimas consequências. Né? Não só isso, mas também isso. O que eu gostaria de fato, tentar justificar agora, realmente, né, é a escolha por Meu Tio Aretê e 2666. Né? 2666 tem uma parte inteira dedicada ao assassinato das mulheres, né? Isso, de fato, só isso poderia explicar a escolha. A minha resposta é ok, sim e não, não é só isso, né? Especialmente porque a minha pesquisa atual não se debruça sobre Roberto Bolanho 2666, mas sobre a obra de Guimarães Rosa, sobre Meu Tio Aretê somente, né? E, portanto, 2666 aparece para mim nesse percurso como uma espécie de parêntese, né? Mas um parêntese que devolve, que desenvolve e que dá força a uma certa questão, né? Que mostra o poder e os limites elásticos das questões que uma obra literária pode levantar, né? Nesse caso, Meu Tio Aretê. Também é difícil nesse ponto ter certeza, né? Ou que a minha preocupação com as mulheres violentadas e mortas naquele lugar imaginário real de 2666, aquelas mulheres mexicanas imaginárias reais, não foi o que efetivamente me fez pensar em uma violação em Meu Tio Yaguareté. A história não é sobre isso, eu vou falar um pouquinho sobre a história depois. Eu disponibilizei um texto meu e o próprio texto do Guimarães Rosa para leitura. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler. A ideia é que, ainda sem ter lido, vocês consigam acompanhar o que eu estou falando, né? De qualquer forma, não há nada, nenhum indício necessariamente de uma violação em Meu Tio Yaguareté, né? Então, o que eu estou querendo sugerir é que talvez as violações de 2666 tenham me feito intuir uma violação, uma imaginária violação em Meu Tio Yaguareté. Então, o que eu pretendo mostrar aqui é algo que eu organizei de um modo, imagino, fluido, né? Mas que honestamente eu não sei se tem a ver com uma ordem cronológica, né? Então, eu vou falar primeiro de Meu Tio Aretê, desses pontos que eu venho tentando deslocar ou venho tentando virar do avesso através do feminismo. Depois eu faço um parêntese, justamente com 2666, mais precisamente com La Parte de los Crímenes, e finalmente eu volto com a obra do Guimarães Rosa para arrematar a discussão. Então, Meu Tio Aretê, vou começar. É uma novela do João Guimarães Rosa, publicada póstumamente em 1969, é um momento que ela sai em livro, mas ela foi escrita possivelmente antes ainda de Grande Sertão Veredas, que é o seu único e notável romance, né? Eu não sei quantos de vocês estão familiarizados com a obra do Guimarães Rosa, tem alguma familiaridade com Grande Sertão ou mesmo com Meu Tio Yaguareté, mas eu mencionei Grande Sertão não só porque é a obra mais importante, a maior, a mais significativa de Guimarães Rosa, mas porque tanto Grande Sertão quanto Meu Tio Yaguareté funcionam de uma forma parecida, né? Quando se pensa no Meu Tio Yaguareté, sempre se menciona esse diálogo que existiria nas duas obras, né? As duas obras são um diálogo entre aspas, porque existe uma pessoa que fala e uma outra que escuta. A gente não ouve a voz dessa outra pessoa em nenhum momento, tanto no romance quanto nessa novela, né? Meu Tio Yaguareté é um texto relativamente curto,
depende da versão, 80, 90 páginas. Então, nas duas obras, o que existe é esse diálogo, né? Em Meu Tio e o Areté, é o diálogo entre o mestiço de Bugre, e Bugre significa índio, e eu vou manter essa palavra Bugre, porque pesquisando eu descobri uma origem muito interessante para essa palavra, que aliás me fez pensar muito na Ieda, porque tem a ver com Santa Catarina, mas eu não sei se você conhece, mas a origem de Bugre, pelo menos uma das origens possíveis para pensar em Bugre como indígena, é através dos colonos italianos que chegaram em Santa Catarina no final do século XIX e que chamavam os índios não domesticados, né, os índios selvagens, de búlgari, que reenvia, né, a um xingamento medieval, né? Na Europa medieval designava os seguidores de uma seita, né, desenvolvida na Bulgária, e depois, mais tarde, os significados era de sodomita, usurário, mentiroso, enfim, e aí transplantado no Brasil, búlgari virou o modo não muito carinhoso de chamar esses índios selvagens, né, que não eram domesticados, que não eram mansos, que não visavam, de certa forma, a civilização. Eu vou manter o Bugre. Então, quando eu falar aqui de Bugre, eu estou falando desse personagem principal, que além de tudo tem uma questão com o nome, a gente não sabe exatamente qual é o nome dele, né? Ele tem muitos nomes e não tem nenhum, ele diz em certo momento isso. Então, eu vou manter Bugre, mas lembrando que ele é um mestiço de Bugre, ou seja, ele é filho de uma índia com um homem branco, né? Então, esse diálogo de Meu-Tio-Areté é entre esse meio Bugre, esse mestiço, com o viajante que lhe pede abrigo por uma noite, né? O Bugre, então, conta histórias, ele passa a noite contando histórias da sua vida, que é essencialmente a vida de um solitário e antigo, não mais, caçador de onças, né? Nessa contação, que ocupa todas as páginas de Meu Tio Areté, a fala do branco nunca aparece, né? E a gente somente pode inferir as suas intervenções por meio das reações daquele que, para todos os efeitos, também conta a nós, leitores, a sua história, né? Então ele explica, ele vai explicando como ele foi se distanciando dos homens e dos hábitos dos homens, até compreender que as onças eram seus parentes, né? A partir desse momento, dessa compreensão, ele para de caçar as onças. E aí, conforme ele vai contando a sua história, ele vai criando medo, nervosismo nesse visitante, porque o seu discurso é um discurso que provoca desconfiança, é um discurso um pouco incerto, também é um discurso em que ele fala: eu sei falar com onça, eu sei chamar as onças, tem onça aqui perto, tem onça rondando, o seu cavalo ele já morreu, ele já foi morto por uma onça, quer dizer, tem todo um clima de muita tensão nesse conto, né, nessa história. E o visitante vai realmente ficando nervoso, e a gente percebe pelas respostas, né? A gente vai inferindo tudo isso pelas respostas desse bugre que narra o tempo todo, né? Mas existe outra coisa também, além dessas alusões às onças e a possibilidade, né, a falar, olha, estou ouvindo uma onça aqui perto. Não é só isso que causa o medo e a desconfiança no homem branco, né? Esse bugre ele tem um modo de contar e um modo de formular suas afirmações. Ele afirma e nega, né? Ele fala alguma coisa e depois desfala, né? E tudo isso gera uma extrema desconfiança desse interlocutor, né? Eu trouxe aqui eu vou compartilhar com vocês a minha tela e para a gente ter uma ideia do que é isso, né? Esse aqui é o momento, então ele diz, o momento de Meu Tio Areté, em que ele está contando uma história, uma das vezes em que ele caçou onça, né? Ele vai contando como ele caçou onça até parar, e ele diz: matei, eu matei? Ah, pois matei não. Ele ainda estava vivo quando caiu lá embaixo, quando onça porreteira começou a comer. Bom, bonito, epseporã, come esse, meu tio. Isso aqui é uma narrativa de uma história em que ele titubeia em relação a essa morte,
mas supostamente essa pessoa que ele empurra aí para essa onça comer é uma pessoa branca, né? E a onça mata. Mais ou menos isso que a gente entende. Como muitas das palavras que são usadas são de língua tupi, né, também o leitor enfrenta obstáculos para uma total compreensão do que está acontecendo. Né? Não é só esses titubeios que geram desconfiança, que geram uma certa dificuldade de compreensão. Quando, no final da história, o narrador está para se transformar em onça, na minha leitura, não só na minha leitura, mas a leitura é de que ele está se transformando em onça ao longo desse conto, né, ao longo dessa história, mas no final, o final é bastante importante, né, e é um final em que ele vira onça e é matar ou morrer, digamos aqui, né, tem duas opções, duas possibilidades de leitura, pelo menos. Então, quando ele está no finalzinho e ele está para se transformar em onça, esse homem está assustado, esse homem branco assustado, ele alcança a sua arma, e a cena derradeira permanece em aberto a ser lida como o fim do homem branco que se torna onça, desculpa, o fim do homem que se torna onça, que é o bugre, ou o fim do homem branco. As últimas palavras da história são exatamente essas que estão aqui na tela para vocês, né? Ele diz: olha a onça, ui, ui, mas você é bom, faz isso comigo não, me mata não, eu maconcoso, faz isso não, faz não, nhen, 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 cê me arrou, remoaci, reucanacê, araã, ui, ui, num texto importante do Haroldo de Campos sobre Meu Tio é o Areté, que se chama Linguagem do Bial Areté, ele lê esse final como uma tentativa do bugre de escapar da morte, chamando o homem branco de meio-irmão. Ele faz uma análise de todas essas palavras, enfim, é um texto bastante potente. Então, digamos que no veredito do Haroldo de Campos, como de todas as leituras que eu conheço, esse bugre morre, né? Ele está tentando não morrer, mas ele morre. E o que eu gostaria de propor é uma leitura justamente na qual o texto termina com uma bem-sucedida caçada executada pelo índio onça, né? E é isso que eu vou tentar demonstrar através de uma leitura feminista de Meu Tio é o Areté. Por leitura feminista, eu entendo, primeiro, uma leitura imaginativa, uma leitura que desvia dos caminhos batidos pela crítica, sem, no entanto, deixar de dialogar com ela. Então, de certa forma, eu já dei algum exemplo aqui, mesmo uma leitura que eu gosto muito, que é a leitura do Haroldo de Campos, não consegue não ver o final do índio, o final do bugre nesse conto, né? A segunda coisa que, digamos, a segunda característica dessa leitura feminista que eu estou propondo é a ativação, em especial para o Meu Tio é o Areté, né? A ativação do modo de ler essa novela que desvirtua a sua interpretação mais aceita, subvertendo o humanismo que habita o cerne da crítica sobre a obra, né? Em outras palavras, ler a novela de Rosa através do feminismo leva no ápice, né, no clímax dessa metamorfose, que é esse final aqui. O clímax da metamorfose é uma expressão do Haroldo de Campos, nos leva a ver a sobrevida da onça, né, do homem tornado onça, a morte, a possível morte do homem branco e a criação de um terreno literário dominado por onças. E a última característica, que seria dessa leitura feminista, seria o devir mulher, devir minoria e devir minoritário, mais ou menos nessa ordem, né? E é claro que aqui eu estou adentrando o mundo conceitual de Deleuze e Guattari, que num capítulo de Mil Platôs, no Brasil, Mil Platôs foi traduzido em 5 volumes diferentes. Esse capítulo está no 2º volume. Se chama Devir Intenso, Devir Animal e Devir Imperceptível, né? Nesse capítulo, eles explicam que o devir é uma espécie de movimento que criaria em nós uma mulher molecular, independente, é claro, do nosso sexo, né? Eu estou batendo bastante nesse ponto porque ele volta e é importante, né? Porque a noção de devir
é uma noção que compreende vários devires em direção a um devir imperceptível, que seria uma espécie de destino final, o melhor destino possível, esse devir imperceptível. Quer dizer, é deixar um estado de maioria, um estado de poder, em direção ao estado de não poder, né? Em direção ao estado de minoria, devir minoria, devir imperceptível, devir mulher, como parte desse caminho, né? Então, seria digamos, um movimento no sentido do molar ao molecular, da grande unidade ao micro. Em algum momento eles falam da microfeminilidade, né? Esse tipo de, digamos, performance feminista só acontece porque, em Meu Tio Oireté, como eu vejo, né, ele acontece porque o texto inteiro, do começo ao fim, vai requisitando essa leitura nossa, né? Vai digamos, pedindo um devir mulher, ou devir minoria, se a gente quiser, que é, no meu modo de ver, contagiante, né? Então, assim, dessa forma, Deleuze e Guattari, eles já aludem a uma política de identidade, de novo eu estou falando disso, né, pouco produtiva, sem desconsiderar, é importante enfatizar, a necessidade estratégica que a política de identidades assume historicamente. E eu estou fazendo isso aqui como uma espécie de apologia, porque é difícil... o feminismo que me interessa é um feminismo realmente não identitário, ou seja, um feminismo que pensa a possibilidade de feminismo para além de identidades fixas, de identidades de gênero fixas, né? Desculpa. Aqui tem um trecho do Deleuze e Guattari, que também faz uma certa apologia. Eles dizem assim: é certamente indispensável que as mulheres levem a cabo uma política molar, em função de uma conquista que elas operam no seu próprio organismo, de sua própria história, de sua própria subjetividade. Nós, enquanto mulheres, aparecem então como sujeitos de enunciação. Mas é perigoso rebater-se sobre tal sujeito que não funciona sem secar uma fonte ou parar um fluxo. A ideia de sujeito é sempre uma ideia problemática, né? Porque é uma ideia muito pouco feminista, né? E muito pouco feminina, se a gente quiser pensar assim. Mas, de qualquer forma, eu acho que aqui Deleuze e Guattari anunciam alguma coisa que, por exemplo, a dona Haraway fala desde o seu texto mais importante, que é o Manifesto Ciborgue, em que ela defende identidades que são parciais, que não são identidades puras, nenhum tipo de pureza nesse sentido, né? Ou mesmo Gayatri Spivak, por exemplo, que menciona em alguns momentos uma ideia de essencialismo estratégico, né? Ou seja, diante de uma certa impossibilidade de uma identidade pura, né? Ou seja, de uma identidade de gênero stricto sensu, ela pensa num essencialismo estratégico para alguns momentos de luta, né? Me parece que é isso que está aqui também no Deleuze e Guattari. Bom, então a possibilidade de devir mulher de qualquer entidade molar, inclusive de um homem, na verdade, sobretudo de um homem, Deleuze e Guattari, eles dizem que é o homem que está em devir, porque o homem justamente ele nunca é minoria, né? O homem no discurso da modernidade não é minoria, né? O homem branco não é minoria. Então é sempre o homem tem que estar sempre em devir. Então, nesse sentido, eu começo então a considerar Guimarães Rosa somente rosa, daqui em diante, nesse processo de devir mulher, também de Guimarães Rosa, né? Rosa. Então, Rosa e Meu Tio Oireté se tornam problemas para a teoria literária, para a história literária brasileira. Silviano Santiago, há mais ou menos uns 3 anos, se eu não me engano, em 2018, lança um livrinho que é um texto curto, um ensaio curto sobre Grande Sertão Veredas, que se chama Genealogia da Ferocidade. Se eu não me engano, é o prefácio para uma tradução, não me lembro para qual lugar, possivelmente um lugar até na América Latina. Genealogia da Ferocidade. E ele diz isso, exatamente isso que eu disse, né? Que Rosa e Meu Tio Oireté se tornam um problema para a teoria e para a história literária brasileira. Ele diz isso sobre Grande Sertão Veredas. Ele fala que Grande Sertão Veredas é um monstro que precisa ser domesticado pela teoria, né? E aí domesticado quer dizer, obviamente, precisa ser identificado, precisa ser rotulado, precisa ser filiado, né?
nesse sentido, precisa se conhecer os pais de Grande Sertão Veredas, quem o tornou possível, quem, dentro do sistema literário brasileiro, o gerou, né? E o que Santiago mostra é que justamente os sertões de Euclides da Cunha tornam-se a gênese de Grande Sertão Veredas. Ele está falando de um texto, está falando da crítica de um texto específico do Antônio Cândido, mas é verdade também que ele não está falando só de um texto específico e nem só do Antônio Cândido especificamente, mas de uma escola de pensamento que se torna justamente majoritária ou maioria no Brasil. E quando eu falo maioria, não é alguma coisa que tem a ver com números, né? Tem a ver com isso que a gente fala quando a gente fala de minorias, né? Às vezes as minorias falam mais minoria que a maioria, mas a questão não é nunca quantitativa, né? Então, essa escola é uma escola que se torna maioria ou se torna majoritária no Brasil. E daí, pensar em devir minoria se torna ainda mais interessante, né? Então, do modo como eu vejo, da mesma forma que Grande Sertão, na leitura do Silviano Santiago, se torna esse problema para a teoria, eu também acho que Meu Tio Aretê é um percalço nessa trajetória. E aí vocês podem talvez pensar em o que acontece na teoria literária no México, né? Eu tenho a impressão que pode se pensar em coisas paralelas, com possíveis pontos de contato interessantes, né? De uma história literária extremamente, essencialmente nacionalista, né? E que se gostaria de pensar bem delineada, retilínea, sistematizável, ascendente, logicamente narrada, ou seja, dito de outra forma, essa teoria literária brasileira nacionalista, né, dá os axiomas de leitura das obras literárias, e Rosa constitui um problema porque ela não consegue contornar sem diminuir a potência de vida que constitui essa obra, a obra do Guimarães Rosa, de uma forma geral, especialmente Meu Tio Aretê. Para dar conta do Meu Tio Aretê e colocar dentro dessa história ascendente, em linha reta, da teoria literária, o que acontece é que Meu Tio Aretê é privado de um grande poder, no meu modo de ver que ele tem, um poder disruptivo, né? Boa parte das leituras críticas de Meu Tio Aretê, por exemplo, vem, como eu dizia para vocês, a morte do índio, né? A morte desse bugre no final da novela. E o que a gente pode encarar com isso é o triunfo do homem branco com uma arma de fogo na mão. Essa é uma leitura, né? Então, a questão é aí o que acontece quando a gente pode ver a outra coisa que também está, pelo menos, em aberto, digamos, né? Claro que quando eu falo que Rosa e Meu Tio Aretê formam um problema para a lógica operante na teoria literária brasileira, é muito menos pelo seu caráter de brasileiro, né? No sentido que não existe nenhuma dúvida, me parece, de que essa novela é absolutamente localizável, apesar dela tudo ser um pouco mítico, né? Mas enfim, ela é localizável, ela é vinculada à terra, né? Mas o que acontece ali é uma interrupção dessa linha reta e evolutiva que a teoria literária brasileira defende na minha leitura, né? Ou esta tendência da teoria literária brasileira, né? Meu Tio Aretê se converte em problema para uma teoria literária evolucionista, porque na minha leitura ela não consiste em uma opção pelo homem, pela história e pela civilização, mas uma opção pelo bugre, pelo índio, né? E aí, essa história não é nem uma história moderna, digamos. Dificilmente ela entra, ou conflituosamente ela entra na modernidade, né? Quando eu afirmo que Meu Tio Aretê é localizável, é íntimo do chão, né, do terreno que a onça pisa, né? Também porque ela está se unindo a um passado. Me parece que toda a história é um grande movimento, né? De união a um passado, que é um passado indígena, né? Onde o homem branco não existia ainda. Nesse sentido, ela está agarrada ao solo e tem uma perspectiva curta, diferente de uma grande narrativa que baseia suas verdades sobre observações distanciadas, desafetadas, objetivas. O Meu Tio Aretê é uma história tipicamente feminista. E aí eu queria
ler um trecho do Bruno Latour, que é um grande crítico dos modernos, da modernidade, e um parceiro da Donna Haraway nos seus últimos anos, né? Ele diz: como mostraram as feministas ao analisar os julgamentos das bruxas, o ódio por um grande número de valores tradicionalmente associados com as mulheres provinha dessa trágica metamorfose, tornando todas as formas de apego aos velhos solos grotescas. Doravante, a objetividade passou a ser sexuada. Quem leu aquele texto que eu disponibilizei, né, que é um texto que está na Matraga, aquele texto advoga, defende, né, uma opção pela linha matrilinear, né, pela matrilinhagem do personagem, né, que tem a ver justamente com esses valores tradicionalmente associados com as mulheres, né, com a terra, com o local, e que em determinado momento, como analisa bem o Latour, esse crítico da modernidade e dos modernos, sobretudo, né, antropólogo dos modernos, em determinado momento passa a ser bruxaria, né? Essa resistência aos antigos saberes da terra, aos antigos saberes sobre os terrenos, os saberes locais, são, como ele identifica, uma das grandes marcas da modernidade e do sujeito, que é seu principal agente, o homem, né? E isso é o que ele chama de trágica metamorfose, né? Desprezando aqueles conhecimentos associados às mulheres, relegando-os à bruxaria e ao misticismo infundado, o homem se afasta ainda do corpo enquanto matéria e dos sentidos enquanto sistemas de aprendizagem. Não podíamos estar mais longe do personagem narrador de Rosa, né? Que reativa todo o mundo de conhecimentos terrenos, femininos, animais, né, intuitivos, das ciências da sua mãe índia, né, ao longo da sua narrativa e através da sua transformação em onça. Ao fazê-lo, ele não somente reafirma seu parentesco com as onças, né, como digamos, é um mito indígena, né, que ele está reativando, né, o parentesco com as onças, como ele recria seus antepassados, né? Então, mais uma vez, meu Chorete não é moderno, insiste em não ser moderno, né? E eu insisto nisso para mostrar o tamanho do problema que ele seria para uma teoria literária que gostaria de habitar o sulco da modernidade, né? Estar em valor, estar em dia com os valores do iluminismo, do humanismo, etc. Para esse mestiço, então, de índio, né, para esse bugre em transformação, o passado é o que desperta seu futuro, né? Mas não um passado enquanto fato, enquanto história petrificado, né? Mas um passado enquanto potência acumulada e possibilidade expandida. O bugre ativa, atualiza uma habilidade que chega até ele por meio da sua mãe. Nele, o legado do passado se torna metamorfose e o futuro passa a existir como alternativa. Ao invés de tornar-se branco, ele vira índio. No lugar de ser homem, se torna onça. Por essa transformação e pela escolha de Beró, é preciso ter em mente a antropofagia, né? Para pensar na novela de Rosa. Certamente não a antropofagia que centraliza o antropos, o homem, a fagia, né? O comer o homem como o fim da antropofagia, o desejo pelo antropos como origem da antropofagia. Eu acredito que o mais interessante seja pensar na antropofagia como pensou Víveres de Castro, um antropólogo preeminente, bastante importante no Brasil hoje, num texto justamente em que ele pensa Guimarães Rosa e Clarice Lispector, publicado há poucos anos também. Ele aprofunda a ambiguidade da palavra antropofagia e opta pelo seu sentido menos comum. Eu vou ler aqui com vocês. Diz o seguinte, ele diz, né? A palavra antropofagia é potencialmente ambígua. Costumamos usá-la no sentido de comer outro humano, mas ela pode significar comer o humano de si. Entenda-se a humanidade daquele que come. Aquele que come o homem se desumaniza. Para comer o homem, é preciso primeiro comer a si mesmo enquanto homem, comer o humano de si mesmo de forma a poder comer o outro humano. Para que o outro seja humano, é preciso que eu não seja. Esse tipo de conhecimento do Víveres de Castro é o tipo do conhecimento que ele adquire com os índios, né?
o personagem de Rosa, que é inicialmente um híbrido, passa a ser aquilo que narra no desenvolver da história, né? Um mestiço de índio, tornando-se onça para no final ser onça e caçar a sua presa. Se a gente optar por essa acepção menos ordinária de antropofagia, que nos propõe o Viveiro de Castro, né, o que acontece é que a gente tem toda a descrição, todo o conto, toda a história do Rosa pode ser visto como uma descrição de uma caçada na qual o homem é a presa porque, ao rejeitar o homem de si, o mestiço, tornado onça, caça o outro, que é homem. A novela, a narrativa, se torna um movimento de espreita, de dissimulação e de ataque do predador. E isso eu dizia para vocês no começo, que existe toda uma tensão na história, né? A história toda se desenvolve como se alguma coisa realmente fosse acontecer, né? Existe esse movimento de caça, é um movimento perceptível, pelos sentidos, inclusive, que acontece durante a leitura, né? E é por isso que o modo como lemos o fim da novela de Rosa revela tanto da nossa própria confiança nos valores da modernidade, ou na modernidade enquanto tornar-se branco como único horizonte de futuro possível, né? Se não for isso, é a morte. Por isso é interessante pensar também nessa boa parte dessa crítica. Eu não trouxe nenhum exemplo para vocês, porque fica uma coisa muito longa, mas penso, por exemplo, num texto da Valnice Nogueira Galvão. Ela faz uma boa leitura de Meu Tio Areté, mas diz que no final ele realmente só podia ser morto porque ele era uma espécie de ser desconexo, que havia, bom, enfim, que não tinha outra possibilidade de existência, que não tinha uma possibilidade de existência, que portanto deveria morrer, né? Tem alguma coisa no híbrido que é muito problemático para o pensamento estritamente moderno, né? Então, esse texto da Valnice, por exemplo, é um bom exemplo dessa teoria literária incomodada com a possibilidade do híbrido, incomodada com a possibilidade do não humano que aparece ali, talvez com uma opção nesse texto do Rosa, né? Ao se tratar de literatura, no entanto, eu digo, né, eu acho que a gente pode ousar leituras que sejam, na expressão da Spiva, como um treino da imaginação, né? Ou seja, tentar leituras que não se atenham à verificabilidade do texto, ao estabelecimento da sua proximidade com a realidade, né? Realidade entre aspas. Ao reforçar a opção pela morte da onça, por meio da arma de fogo do branco, em um texto com final decididamente aberto, nós apostamos as nossas fichas em um destino já determinado por modos antropocêntricos, logocêntricos, capitalísticos, patriarcais de vida, né? É evidente que, nesse sentido, deduzir a morte da onça é decorrente de um pensamento lógico, né? Tem uma pessoa meio maluca se transformando em onça, ou efetivamente se transformando em onça, um cara com uma arma mata, é um pensamento lógico. E é por isso que eu prefiro imaginar a morte do homem. Mas também, além da realidade determinada, né, a que estaríamos submetidos, né, realidade que se impõe sobre o texto numa leitura lógica, né, a repressão de uma leitura imaginativa, que com elementos do texto consegue criar essa espécie de futuro alternativo, né, como eu estou tentando fazer aqui, demonstra um tipo de internalização dessa realidade nos nossos modos mesmos de ler, né? Dito de outra forma, é como se nós fizéssemos e defendêssemos leituras autopoéticas, antropocêntricas, logocêntricas, capitalísticas, patriarcais das obras literárias, como se a gente, ao fazer isso, estivesse lendo o mundo enquanto um dado ontológico, né? O mundo como ele é. A gente não cria um mundo na relação com o texto literário, mas reiteramos, repetimos o ritornelo do mundo como ele é, como se isso consistisse em uma vantagem epistemológica. Estamos conhecendo o mundo melhor, né? A leitura literária torna-se uma tautologia na qual só podemos conhecer melhor reconhecendo, né? Em nome da objetividade, haveremos perdido a habilidade de responder em um mundo danificado, que é uma expressão de muitas feministas, inclusive da Donna Haraway, para pensar o mundo que a gente vive hoje, né? Esse mundo danificado. E como respondemos a esse mundo danificado.
além disso, o processo de materialização da onça, né, essa onça que vai se formando ao longo do texto, seria a demonstração de modos de percepção, conhecimento e relações para além da economia do falogocentrismo. Né? Poder imaginar isso está muito além do que pode imaginar o falogocentrismo. União do falo e do logos, e do centro. Sendo uma narrativa, né, que pretende haver sua origem na fala do Bugre, a história confia, né, logos, é importante essa palavra aqui também, né, como esse conceito que une diversos conceitos nessa palavra grega, e o que está sendo desafiado, como é que o logos está sendo desafiado também, né? Essa história é uma história que confia e desconfia da palavra escrita, né? Aqueles trechos que eu coloquei para a gente ler, e que eu tenho dificuldade de ler, porque como é que a gente lê aquele monte de e no final? São palavras quase que impronunciáveis, né? Então, essa história é uma história que confia e desconfia da palavra escrita. Ela depende, evidentemente, da escrita, mas ela indica uma performance, né? Ela polui o texto de enunciações da oralidade, de humanos e de onças, e da língua sem relação com a escrita, que é o tupi. O Rosa ainda recupera o tupi, que não é uma língua gráfica, né? Não é uma língua que tem escrita. O final da novela, nesse sentido, é a sua expressão mais enfática, aquele trecho justamente que eu li com vocês. Esse é o momento que o narrador está corporificando, ou já é uma onça, né? Momento em que ele morre ou mata. Então, ler Meu Tio Oretê falogocentricamente levaria à compreensão da morte do Bugre. Ao terminar sem uma determinação do seu sentido, ela impele o leitor, é assim que eu entendo, né? A história impele o leitor a escolher entre o plausível, o falogocêntrico, e o possível. E eu acredito que o possível é intuído e não é apreendido. Né? E por isso a genealogia feminina é privilegiada no texto do Rosa. Né? A novela teria nos ensinado, é como se ela tivesse dirigido o nosso olhar, através de sinais textuais, materiais, até chegar à mãe, né? A Índia, e finalmente a relação com as onças. É a linhagem da mãe que é privilegiada. Né? E a relação com as onças, ela efetivamente só pode acontecer dentro de um universo indígena. Então, é como se esse bugre, ao reconhecer-se filho daquela mãe indígena, sobrinho do jaguareté, sobrinho de todas as onças, como se esse reconhecimento levasse-o a corporificar a onça numa afirmação de um desejo, né, motivado inconscientemente. A ênfase está na mãe, né, na linhagem materna. O pai do bugre era um homem branco. Né? Daqui a pouco a gente vai ler uma parte em que ele fala desse pai. Né? Pai de todo mundo, ele diz. Né? A diferença está justamente aí. A mãe, para ele, é aquela que cria a sua especificidade. Ela garante a sua identidade, ela é fonte e quem possibilita, podemos dizer, a materialização do seu desejo, né? Tornar-se onça. Em muitos momentos da história, ele diz que ele era muito triste quando ele era caçador de onça. Ele vivia down, triste, né? Panema é a palavra que ele usa. E depois, numa espécie de desencontro entre o que ele era e o que ele gostaria de ser, né? Então, é a partir da mãe que ele consegue materializar o seu desejo. Né? O pai é inespecífico, né? É aquele que não lhe é próprio. O pai não é pai de ninguém, se é pai de todo mundo. A expressão dele é pai de todo mundo, né? Pai de todo mundo é o pai de ninguém. Levando a declaração ao seu limite, a gente se aproxima do que falou uma filósofa italiana, se chama Adriana Cavarero. Ela afirma o homem como uma criação monstruosa, híbrido de masculino e neutro, né? Gerado pelo pensamento. As suas palavras são um universal que é todos exatamente porque não é nenhum, que se desencarna da singularidade viva de cada um. Né? O neutro masculino, né? Esse aqui é o Rosa, esse aqui é o Bugre falando do seu pai, né? Aqui dá para a gente perceber um pouco dessa inferência desse locutor que a gente não ouve, né? Nhen, nhor não, disso sem não.
sei só de onça. Desculpa, não, tá aqui. Sei só de onça. Boi sei não, boi para comer. Boi fêmea, boi macho, marruá. Meu pai sabia. Meu pai era bugre índio, não. Meu pai era homem branco, branco feito mecê. Meu pai, Chico Pedro. Mimbauá Manhanassara, vaqueiro desses, homem muito bruto. Morreu no Tungo, nos Gerais de Goiás, fazenda da Cachoeira Brava. Mataram. Sei dele não. Pai de todo mundo. Homem burro. É justamente a noção de sujeito, né? Esse sujeito, o pai de todo mundo, né? Sujeito, homem, essa categoria, né? Universal, que é deslocada por Rosa, né? Através do seu bugre, que é filho mais da mãe do que do pai. Ele é mais situado e menos universal, mais animal do que humano. No oposto, pai de todo mundo, me parece, o Rosa não deixa de indicar uma violência colonial e epistêmica perpetrada pelo homem branco. Além disso, o homem branco, pai, é aquele que, diferente do filho que entende de onça, é vaqueiro. A palavra para vaqueiro é essa palavrinha fácil aqui, Mimbawa Manhanassara. Né? Ele conhece boi. Né? Contrastando com o conhecimento instintivo do filho das onças, né, o conhecimento que o filho tinha das onças, o Chico Pedro, que é o pai dele, toma conta de bois e de vacas. Trabalha, portanto, numa das frentes de colonização do interior do Brasil, que se realiza na domesticação de grandes territórios selvagens, de floresta, haja visto toda a discussão hoje com a Amazônia, mas de floresta e de cerrado, né, e na sua transformação em pasto para gado. Então, é vinculada ao agronegócio, à indústria de produção de carne, é uma das que mais devasta. Né? Nada nos impede de imaginar, então, que a repulsa do filho ao pai, homem muito bruto, homem burro, também tem a ver com a sua recusa a compactuar com o mundo do pai. Né? Rejeição do nome de batismo, que eu não citei aqui com vocês, mas que ele rejeita, né? Que o pai dele que dá, e reprovação do ofício do pai. A gente poderia aceitar talvez uma censura ao desmatamento? Ou ainda poderíamos ver na rejeição ao homem branco, que é o pai, e ao mundo branco do pai, a crítica à violência que ele simboliza? Ser pai de todo mundo talvez se refira à miscigenação que gera toda uma narrativa de origem do brasileiro. Né? Mas não seria possível juntar a aversão tão contundente, né, ao pai, ao conhecimento ou à intuição da violência predadora e imaginar que a mãe boa e bonita do bugre foi violada pelo homem branco que é seu pai? Aquele que, ademais, já haveria violado outras e seguiria violando mulheres indígenas? Pai de todo mundo? Num texto da Rita Segato, que se chama... Rita Segato é uma antropóloga argentina que trabalha no Brasil, né, na Universidade de Brasília. Um texto que se chama El Sexo en la Norma, Frente Estatal Empresarial Mediático Cristiano. Ela descortina um cenário que, segundo ela própria, tem sido negligenciado, inclusive, pela própria antropologia, né, que é o da violência de gênero nas sociedades ditas primitivas e suas gradações. Do patriarcado prévio à intrusão colonial branca ao encontro forçado entre essas comunidades e a ordem colonial moderna. Segato descreve a sua experiência a partir de 2002 como condutora de oficinas com mulheres indígenas de tribos localizadas em diversos pontos do território brasileiro, tribos que tinham relações também muito diferentes com a civilização ou com a cidade ou com a cultura urbana, digamos, branca, né? Estavam mais ou menos perto. Né? E nessas oficinas, as mulheres indígenas descreviam modalidades de violência sofridas principalmente pela transformação nas relações sociais. Né? Nas listas que a Segato faz dessas violências, a simples categoria violaciones enche muitas dessas listas. Né? E aqui, justamente aqui, a gente abre o parêntese 2666. E eu bebo uma água.
Bom, mesmo se eu quisesse, seria muito difícil falar de todo o livro do Bolanho, né? 2666 é um livro imenso, mas talvez não seja nem necessário, porque a gente vai falar de feminicídio. Então, a gente vai falar da quarta parte do livro, que é La parte de los crímenes, né? De qualquer forma, me parece que todo romance alude a ou nos impele a um modo feminista de leitura, ou constitui uma espécie de escritura antifalogocêntrica, né? Onde o sentido nunca é evidente, né? Muito menos pré-determinado, mas nada, o sentido nunca é evidente na escritura de Bolanho, né? Na escrita de Bolanho. Bolanho é mestre em desdizer o que ele havia acabado de afirmar, né? Ele é mestre no titubeio, na oscilação, são narrativas da desconfiança, né? E todo o livro, todo 2666, mas ainda mais a parte dos crimes, é um espaço fronteiriço de desafio daquilo que estrutura a realidade e o poder, né? Além disso, em La parte de los crímenes, eu acredito que a gente possa imaginar um povo que falta. E, de novo, aqui eu estou entrando no mundo conceitual do Deleuze e Guattari, dos dois juntos, né? Nesse conceito de povo que falta, né? O povo que falta, que podemos entrever na parte dos crimes de 2666, é de fato o principal agenciamento feminista do romance de Bolanho, né? Os corpos das mulheres mortas no deserto de 2666, eu vou fazer um parêntese dentro do parêntese, eu não vou nem tentar reconstruir o que é 2666. Eu imagino, e eu acho que também, eu não falei isso, né, mas parte da minha justificativa de trazer 2666 para essa aula em especial é que é uma aula, é um convênio da UERJ com a UNAM. Então, o que me motivou bastante a trazer um livro sobre o México, né? Eu não sei quantos de vocês também têm familiaridade com 2666, mas a quarta parte desse romance, né? Desse monstro estranho que é 2666, é justamente sobre os feminicídios, né? Que acontecem no norte do México, que acontecem realmente no norte do México, não é uma obra de ficção. Então, o corpo das mulheres mortas no deserto de 2666, que é um lugar fictício na fronteira não fictícia do México e dos Estados Unidos, descrito como num relatório policial. Quem leu sabe do que eu estou falando, os corpos são todos, eles aparecem como se fosse um relato de polícia, né? Um relatório policial, realmente. Povoam o que é, diante de nós, um vazio, a ausência das mulheres. Né? Não se trata de pensar em uma ausência que pertence ao passado, a falta de mulheres nos discursos, por exemplo, sobre a literatura ou sobre a sociedade, mas de sugerir a não presença do gênero feminino num porvir em aberto, ou seja, no nosso próprio presente e numa possibilidade de futuro, que pode ser imaginado pela política, pela história e pela literatura. Trata-se, portanto, de vincular, como faz Derrida, o logocentrismo ao falocentrismo, de pensar as narrativas e os discursos latino-americanos e de compreender que a América Latina é um espaço desse laço e desse ônus, né? E aí aqui também um outro parêntese, né? Me parece que o ativismo hoje das mulheres na América Latina vem se tornando cada vez mais potente, é uma coisa bastante recente, mas muito potente, e muito visível também, né? E isso talvez demonstre o vazio que havia antes e que ainda há, e demonstre ainda a tentativa de mantê-lo, né? Quer dizer, o fato que se precisa, que se faça isso, né? Que se vá às ruas e que se faça esse feminismo militante que a América Latina, de certa forma, produz e que a gente vê, mostra bastante dessa tentativa de manter esse vazio, né? Que também aconteceria por meio do feminicídio, na sua forma mais brutal, enfim, mais violenta, materialmente violenta. Né? Os corpos que das mulheres assassinadas que Bolanho faz surgir diante de nós, aparecem, portanto, né, diante dessa conjuntura, desse nosso contexto,
todos machucados, todos com hematomas que são virtualmente, portanto, permitidos, perpetrados, estimulados, amenizados, disfarçados pelo poder e também pelo micropoder latino-americano. La parte dos crímenes é uma parte, a quarta parte do livro, mas é também uma zona, né, onde a ficção e a realidade não funcionam como categorias independentes. Sol Pelaez, que é uma crítica, professora na Universidade do Mississippi, se eu não me engano, um texto interessante, ela vê a impossibilidade de um julgamento definitivo sobre o estatuto ficção ou realidade na narrativa. Ela chama a nossa atenção para a expressão que as mulheres que haviam encontrado o corpo da primeira jovem morta usaram para dizer que não a conheciam. Elas dizem, esta criatura não é de aqui. Pelaez alude, através da expressão que Bolanho escolhe colocar na boca dessas mulheres, ao outro lugar de onde aquela criatura poderia ser. Não a obra literária, mas a realidade. Né? E a gente pode até pensar, não 2666, esta criatura não é de aqui, não é de 2666, mas o livro do Sérgio Gonçalves, que é outro fator de complicação aqui, que cria essa zona de indecidibilidade entre ficção e realidade. Né? Eu vou voltar a isso. Santa Teresa, esse lugar imaginado no real deserto do norte do México e do sul do Novo México, Estados norte-americano, é o nome em 2666 de Ciudad Juárez. Né? Assim como os corpos das mulheres assassinadas, este local nos coloca na aporia da situação limite, quando nenhum juízo é claramente possível e o que há é indiscernível. Os contornos da cidade nunca parecem ser estabelecidos. Narrativamente, somos conduzidos à sempre maior periferia da cidade, aos seus incontáveis parques industriais, lícitos e ilícitos basureiros. As mulheres mortas muitas vezes não são identificadas, muitas outras não são sequer reclamadas por qualquer familiar ou amigo. O tempo é incerto. Quando começaram as mortes, quando ocorreu uma específica morte, quando nasceu ou quantos anos tinha uma menina ou uma mulher morta. Quando o primeiro corpo aparece, na primeira página de La Parte de los Crímenes, o narrador nos diz que o ano é 1993, enero, e que a partir de então se começou a contar os assassinatos de mulheres. Mas é esse mesmo narrador que nos lança numa espécie de absurdo quando ele diz o seguinte: pero es probable que antes hubiera otros. La primera muerta se llamaba Esperanza Gómez Saldaña y tenía 13 años, pero es probable que no fuera la primera muerta. Tal vez por comodidad, por ser la primera asesinada en el año 1993, ella encabeza la lista, aunque seguramente en 1992 murieron otras. Otras que quedaron fuera de la lista o que jamás nadie las encontró, enterradas en fosas comunes o en el desierto o esparcidas sus cenizas en medio de la noche, cuando ni el que siembra sabe en dónde, en qué lugar se encuentra, ni el que siembra sabe en dónde, en qué lugar se encuentra. Essa indeterminação, então, né, tão real quanto o livro e as reportagens do escritor e crítico literário Sérgio Gonçalves Rodrigues, que Bolanho leu, se instala em todos os níveis da narrativa de Bolanho sobre o feminicídio em Ciudad Juárez. Aqui, o que se gostaria de manter separado, uma lógica moderna, racional, que se gostaria de manter distinto, né? Realidade, ficção, uma coisa ou outra, é violentamente confuso. Né? O estilo, as repetições, o mantra das mortes, dos encontros dos corpos, né? O refrão dos casos encerrados sem resolução, sem identificação, sem compreensão. Um sem número de mortes, de assassinatos, aos quais não se dedica atenção policial suficiente. São centenas de páginas assim, né? Montanhas de corpos mortos virtualmente permitidas, omitidas, estimuladas pela violência econômica do neoliberalismo, as maquiladoras do narcotráfico, sociocultural, o patriarcalismo, física do homem sobre a mulher. A macroviolência, né,
que é sobretudo neoliberal, né, ela se inverte e funciona e reproduz internamente as relações cotidianas, familiares, determinando uma violência difusa que passa através dos corpos, os constitui e destitui como objetos de uso e de abuso. De novo, a Pelaes fala de violência menor. E é muito interessante ela falar de violência menor, porque ela também sugere que existe uma espécie de silenciamento dessa violência menor, quando se diz, por exemplo, que o feminicídio é consequência do neoliberalismo, né? Exclusivamente uma questão, digamos, um problema econômico, né? Político-econômico. Quando se faz isso, se omite grande parte dessa não internalização, né? Mas essa microviolência, né? O que ela chama de violência menor, que são as violências internalizadas, né, nas próprias relações entre mulheres e homens. Os corpos encontrados estabelecem o compasso e o ritmo da narrativa de La Parte de los Crímenes. É o único tema que retorna, diferente, mas repetido, enquanto outras pequenas histórias se desenvolvem e são deixadas, né? O caso do penitente, o caso de amor entre um judicial e a diretora do hospital psiquiátrico, a chegada de um xerife americano, a eventual cobertura da imprensa, a vinda de um ex-agente do FBI. Com Deleuze e Guattari de novo, nós diríamos que o ritornelo dos corpos encontrados pela e na narrativa cria um território, né? O corpo das mulheres assassinadas desenvolve uma função determinante em 2666. O território é expresso através desses corpos e o território é o território das mulheres. Os corpos das mulheres assassinadas, eles estão presos na linguagem do texto, do poder econômico, do direito, do relatório policial. Mas, ao mesmo tempo, a multidão dos corpos mutilados, machucados e cortados constitui, apesar de tudo, um excesso inapagáveis e inassimiláveis. Um excesso espectral que implica na abertura ao fora da representação, aquele fora que é irrepresentável. E é interessante pensar que essa linguagem que aprisiona esses corpos e que não dá conta desses corpos não é somente a linguagem ficcional, né? Porque o Bolanho faz isso, ele traz para dentro da ficção uma linguagem que não é estritamente ficcional, mas é uma linguagem jurídica, por exemplo, que é a linguagem dos relatórios policiais, né? Então é uma questão de linguagem só, não estritamente de linguagem ficcional. O personagem da La Parte de los Crímenes, o jornalista Sergio González, é especialmente eficaz no estabelecimento dessa confusão das fronteiras entre realidade e ficção, complicando a possibilidade de juízo crítico ainda, né? O caos se instaura a partir do fato de que o jornalista do DF, cujas reportagens sobre mulheres mortas em Ciudad Juárez Bolanho efetivamente seguia, se chamava Sérgio González Rodrigues, né? O verdadeiro, e o personagem Sérgio González. Os dois Sérgios eram jornalistas de cultura e escritores. Os dois passam a investigar os crimes contra mulheres no norte do México. González Rodrigues escreve um livro e tornou-se possivelmente o grande denunciador do feminicídio que assola o norte do país latino-americano, né, do México, possivelmente até hoje, não sei. Mas desde, pelo menos, sabemos, 1993. O personagem Sérgio, nesse sentido, também funciona como um excesso, né? Ele também é algo que não cabe totalmente na ficção de 266. É um personagem cujo nome nos remete para fora da linguagem, que é a vida. Não se trata de imaginar um como referência do outro, mas, ao contrário, de suspeitar que um e outro se conduzem em direção aos limites da ficção e da realidade, insinuando-se em ambas, tanto na ficção quanto na realidade, e tornando-se, portanto, uma espécie de nó que não se desata, né? Contudo, essa engenhoca La Parte dos Crímenes faz algo ainda diferente, né? Aliás, ele faz algo bem diferente dessa contínua supressão das mulheres na história e nos imaginários, né? Não, esse povo que falta, né? Uma resposta à supressão das mulheres na história, nos imaginários e economia latino-americanos, né? E esse povo que falta não é a única coisa
que Bolanho faz nessa parte dos crímenes, né? Bolanho convoca duas outras mulheres, né? Duas personagens mulheres que vêm, denunciam e estão, de certa forma, por trás das ações investigativas do personagem Sérgio. Uma é a Florita Almada e a outra é uma diputada, desculpa, se chama Açucena Esquivel Plata. A Florita Almada é uma gerbatera que tem visões de meninas e de mulheres mortas em Santa Teresa. Ela fala disso num programa de TV, ela é a primeira a falar em mortes em série, né? E a falar de mortes como assassinatos, numerosos e repetidos assassinatos de mulheres, chamando a atenção do público de TV, de uma massa, portanto, para o que estava acontecendo. Não que a sua denúncia tenha sido levada a sério, não que ela tenha efetivamente mudado o rumo dos assassinatos. O próprio Sérgio, o personagem, visita Florita Almada, mas segue descrente no seu confronto. Mas o fato é que Bolanho cria uma vidente, né? Uma mulher de 70 anos, que num transe, durante a emissão televisiva, declara a verdade. E ela declara a verdade para além da ficção, né? Para além do romance de Bolanho. O narrador diz: cerró los ojos, abrió la boca, su lengua empezó a trabajar, repitió lo que había dicho. Un desierto muy grande, una ciudad muy grande. Es Santa Teresa, es Santa Teresa. Lo estoy viendo clarito. Allí matan a las mujeres, allí matan a mis hijas, mis hijas, mis hijas. O ventríloco, a atração anterior à Florita no programa televisivo de variedades, né, onde ela está fazendo a declaração da verdade, sentiu o cheiro do perigo. E Bolanho coloca dessa forma o cheiro do perigo. La revelación no solicitada y posteriormente tampoco entendida. Esa clase de revelación que pasa frente a nosotros, dejándonos solo la certidumbre de un vacío que muy pronto escapa hasta de la palabra que lo contiene. Isso aqui para mim é uma espécie de declaração sobre a ficção de 2666, né? Una revelación que pasa frente a nosotros dejándonos solo la certidumbre de un vacío que muy pronto escapa hasta de la palabra que lo contiene. Y el ventríloco sabía que eso era muy peligroso, sobre todo peligroso para las personas como él, hipersensibles, de espíritu artístico y con heridas aún no cicatrizadas del todo. Então, além de tudo, o que Bolanho faz também é criar uma relação, né? Uma zona de vizinhança entre Florita, os artistas, os Sérgios, que de verdade, na ficção, se põem a investigar e a escrever sobre as mortes. É Florita quem começa essa relação, através precisamente de um transe, da sua sensibilidade, da sua hipersensibilidade, né? É uma mulher, uma vidente com espírito sensível e com feridas ainda não cicatrizadas, que podem dar ouvido às mortas. Pode até dar seu corpo e sua língua, como no transe. Gonçalves e Gonçalves Rodrigues, né, o personagem e o real, também tem esse ponto fraco, essa debilidade. Eles eram escritores e jornalistas de cultura, mas são os dois que se colocam a investigar as mortes. E aí tem uma definição muito interessante do Deleuze sobre o que é o escritor. Agora é só Deleuze, não é com Guattari. Ele diz: o escritor é alguém com uma frágil saúde irresistível, que provém do fato de ter visto e ouvido coisas demasiado grandes, fortes demais, irrespiráveis. O escritor, ainda Deleuze, né? Vidente e ouvidor, finalidade da literatura, é a passagem da vida na língua que constitui as ideias. Muito brevemente, a outra mulher seria a outra mulher que traz, né, o Bolanho, além da Florita Almada, é de certa forma um oposto da Florita, porque é ela quem mobiliza efetivamente o Gonçalves, né? Ele fornece informações, segredos, garante proteção, sustento, mobilidade, a mobilidade do jornalista, porque o jornalista sai do DF para ir para o norte do México, né? Ela diz no final de uma conversa dos dois: por supuesto, não vá a estar solo.
Eu sempre estarei a seu lado, aunque você não me vea, para ajudá-lo em cada momento. Assim termina a longa conversa que eles mantêm, na qual essa diputada, né, Açucena Esquivel Plata, conta sobre a morte da sua amiga Kelly Rivera, desaparecida, possivelmente assassinada, como as outras mulheres, de forma ainda misteriosa, mas cujo sumiço, de acordo com o detetive que ela contrata, misturava importantes narcos do norte do México, empresário do ramo do transporte de lixo, que trabalhava com as maquiladoras, um outro empresário, um banqueiro, e meninas pobres. E nas palavras dela, uma coleção de próceres. Uma manhã ou uma noite, minha amiga se desvanece no aire. O ódio que ela sente mobiliza e a faz contratar o melhor investigador privado e a leva até Sérgio González. E ela diz para ele: "Que es lo que quiero que usted haga?", dijo la diputada. "Quiero que escriba sobre esto, que siga escribiendo sobre esto. He leído sus artículos, son buenos, pero a menudo golpea allí donde solo hay aire. Yo quiero que golpee sobre seguro, sobre carne humana, sobre carne impune e não sobre sombras." Aqui também me parece que a gente pode falar de uma espécie de declaração do Bolanho sobre a sua própria atividade, né, literária, pensando que 2666 é a sua última obra, né? Eu acho difícil falar romance, mas como se finalmente ele estivesse golpeando sobre seguro, não? Sobre carne humana e carne impune, não sobre carne impune, não sobre sombras. Não? Então Bolanho responde também ele, né? Além de Sérgio Gonçalves, ao comando de Açucena. Né? Ele investe num povo de mulheres, as mulheres que faltam, cujos corpos incompletos e cujas identidades foram capturadas pela linguagem e também pelo logos, né? É esta tradição moderna, exemplarmente realizada pela tradição latino-americana. Mulheres incompletas, identidades capturadas. As tradições, também a tradição literária, não se identificam com as mulheres. Né? A tradição logocêntrica é incapaz de identificá-la ou nomeá-las ao atribuir a razão de suas mortes à ordem neoliberal ocidental e ponto. Né? E eis que Bolanho inventa, então, um povo na literatura, mas não sem mostrar suas marcas, seus machucados, né, que são expressivos de uma traição, de uma tradição. E, nesse sentido, Deleuze fala: a saúde como literatura, como escrita, consiste em inventar um povo que falta. Compete à função fabuladora inventar um povo. Não se escreve com as próprias lembranças, a menos que delas se faça a origem ou a destinação coletivas de um povo por vir, ainda enterrado em suas traições e renegações. A partir dessa ideia da saúde como literatura, como escrita, eu vou voltar para o meu tio Areté. Eu estou realmente terminando, falta pouco, peço um pouco de paciência, eu acho que está tudo bem com o tempo, né? Senão alguém teria gritado aqui para mim. Opa, aqui. Bom, meu tio é Areté, né? A gente estava justamente no possível estupro sofrido pela mãe do Bugre, Maria Ana Maria, né? E esse possível, o que eu gostaria de pensar é que esse possível estupro não deve ser visto unicamente como um abuso. A Maria Ara Maria não é somente um corpo que sofre inerte e passivamente o seu destino de violação. O Bugre narrador nesse sentido é aquele que origina e do qual se origina uma narrativa que desloca o domínio masculino branco. Maria Ana Maria trouxe ao mundo uma figura carregada de potência tectônica, porque justamente desprovido de lógica e razão. E este monstro ciborgue, desordenado e bestializado, é a expressão na literatura de uma possibilidade de começar de novo. Maria Ara Maria gera aquele que é um novo começo, aquele que recomeça deixando para trás sua herança branca, assim como sua possibilidade de tornar-se branco. Mas começar o que de novo, né? E por que recomeçar? A minha resposta é começar um modo de vida feminista, em detrimento da vida sufocada que testemunhamos no nosso mundo danificado.
Mundo no qual a noção temporal de antropoceno incide sobre a materialidade do planeta e nos diz de uma terra abusada, exausta e possivelmente enraivecida. Gaia, que é como nomeia Isabel Stengers. Aprender a viver nesta terra é a única chance, efetivamente, de haver uma vida. Dona Haraway sugere, para isso, um modo de existência que reconhece a relação, que submete nosso status de vivente como em permanente relação. Um pouco ao modo da simbiose, né? A relação entre as células humanas e as bactérias. Um modo, portanto, que abala definitivamente as categorias de humano e de humanidade enquanto entidades privilegiadas, puras, transcendentais, excepcionais, superiores. Aprender a viver nessa terra é aprender a começar a viver sem nada, uma espécie de devir imperceptível que o bugre de meu tio Aretê soube tão bem executar. Alguém que não é morador, ele diz isso em certo momento, não é fazendeiro, que está em toda parte, que não precisa de nome. Assim, ele devém todo mundo. Né? E essa é a última citação que eu vou trazer, de novo, Deleuze e Guattari, que hoje foram as grandes estrelas. Quando ele devém todo mundo, ele elimina tudo que é dejeto, morte e superfluidade, queixa e ofensa, desejo não satisfeito, defesa ou arrazoado, tudo que enraiza alguém, todo mundo em si mesmo, em sua molaridade. Pois todo mundo é o conjunto molar, mas devir todo mundo é outro caso, que põe em jogo o cosmo com seus componentes moleculares. Devir todo mundo é fazer mundo, fazer um mundo. Essa descrição não é uma metáfora, mas sim uma espécie de estratégia de existência de quem abandona a retórica humana batida da conquista e da vitória. Se dissemos que o bugre caça e se torna predador, não é porque ele assume uma posição de dominador, mas porque se torna índio. E no mundo ameríndio, a relação entre predador e presa é substancialmente diversa da dominação. Além disso, imaginar o índio tornado onça sobrevivendo ao homem nos permite ver nele, e não no homem branco com uma arma de fogo, um porvir que gostaríamos de experimentar, eu pelo menos. É o que o bugre animal e não o homem moderno, é o bugre animal e não o homem moderno que faz um mundo, inclusive um mundo em que a humanidade, já claro, outra humanidade, é algo que pertence a todo mundo. O bugre, assim, este personagem literário, na nossa leitura, assume uma potência de crítica que supera o âmbito da epistemologia e toma a proporção da vida. Um ser, então, que aponta para um destino menos trágico do que aquele que vai se configurando no antropoceno enquanto nosso presente. Eu acabei minha apresentação. Ai, muito obrigada, Carolina. Maravilhosa. Essa super aula. Muito bom. Pois temos comentários, perguntas. Eu vou começar fazendo um comentário que eu achei muito boa, assim, a sua escolha, né? Principalmente pelos textos, buscando essa conexão aí exatamente com a literatura mexicana e com a questão da teoria também, que é um trabalho que a gente vem fazendo muito forte aqui também, né, na UNAM, que é essa divulgação, né, do pensamento, da teoria e da crítica, né, produzidas no Brasil, e de como a gente pode estabelecer aí conexões, né, com o pensamento e com a teoria crítica produzidas no México, e para pensar questões que temos aí em comum na América Latina, né? Então, assim, quando você fala da relação, né, da busca por um dialogismo, né, esse lugar também do encantamento, né, que está presente muito claramente no texto do Rosa, né, mas que também aí dá sua mostra, tem sua cena aí com a coisa da vidente, né, do Bolanho, toda essa questão também de pensar uma linguagem a partir de um lugar da descolonização, né, da desconstrução. Então, acho que assim, temos muito, né, o que pensar juntos sobre questões em comum, né? Mas desde esse lugar da invenção de uma crítica inventiva, e que
e que busque a potência, né, da alteridade, né, que temos entre Brasil e México, e que é isso, né? Acho que recolhendo assim sinteticamente o que você trouxe para a gente, acho que isso é o mais importante aí para a gente nesse nosso curso, né? Com essa nossa empreitada aí de relacionar esses pensamentos entre Brasil e México. Agora, uma coisa me chamou a atenção com a questão da teoria, né, que você delimita bem, né, essa teoria, poderíamos dizer, mais convencional, né, onde há menos espaço, né, para essas questões da invenção, do encantamento, né, para uma rigidez de um discurso muito maior aí, e que, de algum modo, né, se conecta também a questões importantes quando a gente pensa em literatura latino-americana, né, da construção da identidade, né, de uma educação, né, cuja origem ela é extremamente opressora, né, da catequese, da toda essa questão colonial, que vai ter aí traços diferentes nos diferentes países, né, latino-americanos, mas que é muito forte. E aí você localiza essa teoria como moderna, né? Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, porque então essa outra teoria, né, que valoriza essa alteridade, que valoriza esse lugar do desconhecido, do encantamento, de um dialogismo, ela não seria moderna porque poderíamos chamá-la contemporânea? Assim, eu não conheço tanto a crítica do Latour, né? Não é um autor é um autor que eu tenho muita vontade de ler, mas que eu ainda não tive muita oportunidade de ler. As coisas poucas que eu li dele me chamaram muito a atenção, mas assim não conheço a fundo essa crítica que ele faz à modernidade. Né, vi a Dana, inclusive até a autora que você citou, né? Tá... A Donna Haraway. Isso. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Tá. Localizando aí o contemporâneo, se seria aí, como o contemporâneo seria então oposto ao que você localizou como moderno? Bom, então, primeiro, eu gostei muito da síntese que você fez do que eu falei, porque eu acho que eu falei no meio da fala, né? Eu falei, vou justificar aqui por que eu estou fazendo isso. No meio da fala, eu falei, esqueci de falar uma coisa importante. Também trouxe o Bolanho, porque esse é um curso da UERJ com a UNAM. E, de fato, era uma tentativa, acho que essa coisa do diálogo que você coloca também, né, essa questão do dialogismo, eu acho que é realmente um esforço para sair, para dar um passo ali, né, assim, a minha amiga que dizia exagerada, e eu falava, realmente é um exagero, mas é porque eu acho que a gente, de certa forma, tem que exagerar quando a gente vai sair de uma caixinha, né, e não é que a caixinha seja fácil, não é quando eu falo caixinha, aparece num lugar muito cômodo, mas talvez extrapolar mesmo, sabe? Essa coisa do exagero de ir para algum lugar que você não sabe muito onde vai chegar, né? Então, eu tinha uma intuição, tinha alguma coisa enfim. Então, eu acho que responder também é uma resposta, né? A esse convite ao dialogismo que vocês colocam para a gente, né? Para quem está aqui dando aula. Então, bom, essa teoria literária que eu localizo, primeiro, assim, eu tenho que confessar que essa teoria literária é uma tara minha, né? É uma coisa com a qual eu venho lidando há alguns anos já. Faz parte da minha formação, enfim, realmente da minha formação como estudante e tal. Mas ainda é uma coisa que bate muito forte. Eu ainda não me convenci de que esse não é um discurso, não é o principal discurso, ou não é a principal escola de pensamento no Brasil. E aqui eu quero dizer assim, o que eu quero, quer dizer, o que eu estou tentando dizer, Cláudia, assim, que eu acho que quando se pensa em sistema literário, é diferente de uma crítica, por exemplo, a certas obras ou críticas que se faz no Brasil, teorias literárias que se faz no Brasil e que não tem a menor pretensão de serem sobre sistemas literários brasileiros. Quer dizer, ela já parte de um lugar diferente. Eu acho que muito da crítica contemporânea que se faz, ela parte de um lugar diferente. Ela não quer ser um discurso sobre a
historiografia sobre a produção de teoria e sobre uma história da teoria, né? Eu acho que boa parte da crítica que acontece hoje é uma crítica, inclusive a crítica que possivelmente eu faço também quando eu estou lidando com uma determinada obra, é alguma coisa que é uma espécie de retrato de um momento e que talvez não esteja tão preocupada com nacionalidade. Talvez. Por outro lado, eu acho que existe sim uma força grande ainda que move boa parte dos textos teóricos, críticos, que visa encaixar as produções literárias dentro de grandes esquemas interpretativos, né? Eu acho que essa teoria, digamos, essa escola do Antônio Cândido, né, digamos, que o Santiago, você vê no Santiago escreve em 2018, né, ele está escrevendo sobre Grande Sertão Veredas, mas também ele, de certa forma, está identificando e ele faz crítica contemporânea, né, talvez, não sei, enfim, não sei sobre obras tão contemporâneas, mas é um sujeito escrevendo contemporaneamente, né? É como se ele também identificasse uma espécie de força teórica que busca criar uma grande narrativa, alimentar ainda uma grande narrativa sobre a literatura brasileira como um sistema estritamente nacionalista, né? Um sistema literário que responde a uma ideia de nacionalidade, que responde a um projeto de nação, como uma unidade, né? Eu acho que essa é uma força na teoria literária brasileira. Não é seguramente a única, mas é uma que é facilmente identificável porque ela se remete a essas grandes narrativas. Enquanto que é possível que a gente tenha teorias e críticas sendo feitas fragmentadas, né? Eu acho, assim, essa é a questão também, né? Elas não visam um grande discurso coeso e coerente sobre alguma coisa, não tem um destino certo. Então, elas acontecem de modo que a gente talvez não consiga perceber tão claramente. Acho. Não sei, é difícil falar, né? Ieda quer te fazer uma pergunta. Temos algumas perguntas, vamos ver se a gente consegue aí dar conta dessas perguntas que a gente tem. Então, te passo para a Ieda. Nem sei se é uma pergunta, mas é também uma tentativa de dialogar com isso tudo que você fala na apresentação tão bacana, tão bonita. Eu gosto muito do seu texto, enfim, conheço ele, que está na Matraga, mas o que eu acho que eu gostaria de sublinhar, talvez, na sua fala, é algo que é muito importante para o nosso curso, que a gente fica pensando as linhas de forças da literatura contemporânea, né, na América Latina, e sempre a ideia da literatura como representação acaba sendo, digamos, ainda, né, não sei por quê, hegemônica, né, ou é difícil sair desse pensamento da literatura enquanto representação em duas linhas, né, essa da representação nacional, essa da representação do mundo mesmo, nessa ideia clássica de representação, mas também como representação de identidades minoritárias, né? E eu fico pensando que essa maneira de ler Meu Tio e Areté, essa maneira clássica ou moderna, enfim, ou essa maneira que você rebate lindamente, né? Se dá justamente por isso, porque a gente vai lendo numa ideia de representação na qual o homem branco é o que sobrevive para contar a história, né? E para contar exatamente como foi. Então, essa coisa da literatura como representação, da literatura como documento, que está tão entranhada no nosso modo de ler a literatura, que vai para o plausível e nunca para um outro mundo possível. Então, é difícil de aprender essa lição da imaginação, né? Que fala a Spivak, que falam tantos teóricos, né, pós-colonialistas, digamos assim, né? Então, acho que a tarefa mais difícil na América Latina é justamente essa, de pensar a literatura fora dessa espécie de determinação mesmo, que é a leitura representativa,
porque imaginar que não é o homem branco que tem a última palavra é muito bonito, é realmente fazer a tarefa da imaginação, tão complexa, né? Então, eu gosto muito da sua fala de hoje, justamente, acho porque abre para a gente essa perspectiva num momento que há, digamos, um reforço da ideia da literatura enquanto representação. Então, não só essa, moderna, de um modo de ler, mas como também um modo de buscar uma estratégia, né? Uma estratégia, uma militância, etc., né? Então, não sei se você quer falar mais um pouco sobre isso, mas era mais para pontuar isso que eu acho, digamos, o nervo da discussão que interessa manter aí sendo sentido, sabe? Eu acho que, inclusive, porque é uma das perguntas, né, que a gente tem aqui, a do Oscar Luna, é justamente isso, esse sentido de quais estratégias, né, literárias buscar, né, como aqui ele pergunta, né, como podemos fazer, os estudiosos da literatura, né, nesse sentido de buscar estratégias para essa representação, né, de situações como a que apresenta o romance do Bolanho, né, e especificamente aí no caso da Ciudad Juárez, e de toda uma produção literária também que é muito forte aqui no México, né, que plasma essa situação, né, da violência, dos feminicídios, né, e da violência em geral, né, aqui na sociedade mexicana. Então, se você puder juntar aí o que a Ieda falou com justamente essa questão dessas estratégias, né, estéticas para representar e falar dessa situação, né? Pronto. Eu percebi também, ouvindo a Ieda, Cláudia, que eu não tinha falado nada da questão do moderno, né? Eu passei batido pelo moderno. Mas o moderno tem a ver com a questão da nacionalidade, sobretudo. Ou seja, esse moderno é velho já, né? A gente está falando desses valores da modernidade há alguns séculos. E tem a ver com isso. Agora, a gente não abandonou ainda esses valores, né? Por isso também que eu achava que era uma linha de força, né? Por isso que tem uma figura como Latour que faz a antropologia dos modernos. E por isso que o feminismo, não só o feminismo, mas o feminismo, o pós-colonial, a teoria pós-colonial, enfim, são discursos, ou são disciplina não é a melhor palavra, mas são pensamentos, ou são tentativas de furar isso, né? De mostrar os momentos de incoerência, mostrar as falhas dessas estratégias modernas, para falar em estratégias de novo, né? Mas é um moderno velho já, que continua operando. Isso eu não tenho dúvida, assim, esses valores continuam operando, e eu acho que um pouco do que a Aida falou é reflexo disso, né? Eu acho que existe uma espécie de tara, perversão ainda com a questão da realidade, ou seja, se a gente tivesse que colocar numa balança, né, o que é mais importante, a realidade ou a ficção, o plausível ou o possível, aquilo que é ou aquilo que poderia ser, eu não tenho dúvida que a resposta, se a gente pudesse fazer uma enquete, uma pesquisa com o mundo inteiro, a resposta da maioria das pessoas seria a realidade, né? Não, me dê a realidade, é o que ela é, a gente tem que saber as coisas como elas são. Isso é o pensamento ocidental, o pensamento filosófico, né? Isso está em Platão, a gente, quando lê Platão, a gente está... O Platão e o Sócrates, né? O Sócrates como personagem do Platão, enfim, é essa questão, né? Do que a possibilidade de ver as coisas como elas são, né? A ideia da verdade, né? Então, se a gente tivesse que pensar nessas duas possibilidades, eu tenho certeza que a resposta seria não, eu prefiro a verdade, eu prefiro a realidade, o mundo como ele é. E aí, o grande problema é também o que é o mundo como ele é, né? Como a gente acessa esse mundo como ele é. Como se não bastasse essa escolha por uma suposta realidade ou verdade, ela não é efetivamente dada, né? Ela está sempre mediada. Está mediada por uma contação, está mediada pela linguagem, está mediada sempre.
Mas eu acho que a questão com a representação, então, é ainda a nossa tentativa de chegar perto da verdade, né? De falar a verdade. Então, a literatura que supostamente fala a verdade, representa a verdade, alude à verdade, alude à realidade, talvez seja mais valorizada em muitos contextos, né? Ou seja, não sei, melhor lida ou melhor compreendida, não sei, porque também isso não é verdade em todos os tempos, né? Mas eu acho que existe aí ainda uma vontade de verdade, uma Um vontade... controle do imaginário. Exato, exato, exato. Eu acho que é por aí, assim. Olha, eu vou passar, não sei se Rocio queres, Rocio, se nos escuta, se queres perguntar, hacer tu comentário. Ela diz, com esta leitura, é evidente que a voz... Ah, não tem microfone. Ok. Com esta leitura, é evidente que a voz da mulher, sua sexualidade, se abre caminho como um caminho forte, não? Com força e dolor acumulado. Não é? Pois é um comentário, não? Que ela percebeu. E, bueno, e temos uma pergunta do YouTube, que é do Leonardo Davino. Carolina, você poderia comentar um pouco mais o pensamento de Adriana Cavereiro, filósofa italiana que tenho lido há um tempo, mas pouco comentado aqui. Muito bom. Obrigada, Leonardo. Obrigada, Léo, pela pergunta. Então, a Adriana Cavereiro é uma das filósofas que me ajuda a pensar. Ela tem, enfim, ela fala de filosofia da narração, né? É uma das filósofas que me ajuda a pensar algumas coisas em relação ao meu tio Arete. A primeira é uma ideia de se fazer em relação, que é dado pela forma dialógica da história. Quer dizer, é uma história que é um diálogo, ainda que seja um diálogo particular, né? A gente não tem essa voz do outro, de um ser que aparece enquanto se conta, né? Que vai se formando enquanto se conta, ou seja, que tem uma necessidade de se contar, e isso se vincula com a filosofia da narração da Adriana Cavereiro. E é o outro ponto que eu também gosto muito dela. Ela tem um livro em italiano que se chama Inclinazione, que ela fala sobre essa questão, eu citei um pouco hoje na fala, né? Essa questão dessa linha reta, ascendente, e ela pensa um feminismo, ela pensa o feminismo ou ela pensa alguma coisa fora dessa narrativa moderna, do sujeito, homem, enfim, ela está pensando no sujeito kantiano, né? Que não é o sujeito que vai em linha reta, é o sujeito que sabe o que ele quer, ele cresce em linha reta. Ela pensa em várias figuras dessas, a figura da árvore, né? Que é uma figura interessante, inclusive, para pensar o tanto de figuras de árvore que apareceram quando se pensa literatura, ou quando se pensa esquemas de literatura nacional. A árvore e é sempre a árvore é uma coitada da árvore, né? A gente gosta da árvore, mas é uma imagem ascendente, uma imagem quase sempre em linha reta, né? Ela pode ter ali os seus... Mas é uma ideia de crescer, de um caule principal, de ascender em direção a alguma coisa acima, né? Que pode então criar um paralelo com a ideia de evolução, enfim, e todos esses corolários, né? Todo esse campo semântico aí moderno, né? Sujeito, evolução, progresso, enfim, e que se vincula, para voltar de novo, àquela teoria que eu identifico, né? Então, a Adriana Cavereiro me serve para essas duas coisas, assim, tanto para pensar a ideia da linha reta e pensar e imaginar o feminismo como aquilo que inclina, né?
como aquilo que é torto, que desvirtua, quanto para pensar a ideia de se fazer no ato da contação, da relação, do diálogo. São essas duas coisas principalmente. Mas é interessante que eu fiquei pensando no arvorar, no se arvorar por aí, né? Também nada a ver com essa estrutura aí da árvore, mas com uma teoria também que se arvora por outros caminhos, né? Então, você começou dizendo do problemático que era, né, para a crítica e para a teoria pensar o meu tio, né, o Yaoretê. E acho que ficou claro aí que essa questão, né, dessa demanda da imaginação, né, essa elasticidade aí, né, da linguagem do Rosa, né, causam aí esse problema, mas também essa relação entre humano e animal, né, que é um tema bastante estudado hoje, né, na crítica brasileira, Marister Maciel, né? Também aí é uma crítica que se arvora por um outro caminho aí, né? Então eu não sei como relacionar, como você vê, né, essa perspectiva e feminista, né, que você faz nessa leitura, na tua leitura do texto do Rosa, com essa relação aí, né, entre o humano e o animal, que é quase insuportável, né? Como você citou o texto da Valnice, né? O texto da Valnice, se eu não me engano, chama Impossível Retorno. E ela pensa num retorno a essa figura, esse elemento mítico, né? Que é a onça, o jaguaretê. Sim, tem muita coisa sobre animal, assim, eu também penso muito sobre animal nessa relação, obviamente, né? Tem uma intimidade com as onças. O personagem do Bugre é um personagem que troca fluidos com o animal, né? Ele tem um caso de amor com uma onça, né? Ele é apaixonado por uma onça, né? Ele diz uma hora pro branco, né? Olha a dificuldade da coisa, né? Você imagina eu fico imaginando assim essa figura, né? Essa figura que não existe, né? Por favor, mas esse senhorzinho teórico da literatura lendo, imaginando o que é, porque quando você começa a imaginar o que é aquilo, quando ele descreve a Maria, que é a onça, assim, é uma relação entre homem e animal, realmente, assim, entre ele e a onça, né? Esse homem bugre, né? Esse homem que não é muito homem. E eu acho que a questão com o animal e meu tio Aretê vai um pouco por aí, por essa questão também da impureza, né? Da impureza do humano. Eu acho que é mais um fator de cooperação nesse deslocamento que existe, que há no homem nessa história. É uma história que desloca, o homem não é protagonista, não é o centro. Assim, ele está fora do diálogo, inclusive. A gente intui o que ele está dizendo, porque a gente tem as respostas dele ali, né? É claro que tudo isso que eu estou falando sempre altamente questionável, né? A gente está lidando com literatura, quem escreveu Guimarães Rosa, esse negócio foi escrito, né? A gente lê como livro, enfim. É claro que isso aqui não é também o meu comentário não é um comentário puro, né? Mas o que tem ali, o que a gente pode imaginar lendo aquilo é uma relação de contaminação, né? Entre homem e animal. Né? Que tem tudo a ver com o que você trouxe, né, do Viveiros de Castro, dessa outra perspectiva, dessa outra ideia da antropofagia, né? Desse consumir o humano de cima. Deixar de ser humano para conseguir comer o outro que é humano, né? Para você comer o outro que é humano, você tem que deixar de ser humano. Essa relação que ele aprende com os índios, né? Esse é um pouco do perspectivismo. Que numa relação de caça sempre está em disputa ali a humanidade, quem é humano e quem não é humano. Não dá para os dois serem humanos ao mesmo tempo. Olha, o Pedro Oliveira fez um comentário no YouTube que é o seguinte: quando, né, nós tocamos nessa questão identitária e associando o trabalhado especificamente a partir do Rosa,
pensa no que Manuel de Paiva, no século XIX, em 1867, produz em O Ódio, com a onça, o felino, mas com corpo negro. Não conheço esse texto. É mais um comentário. Como é que é de novo? Que ele está pensando, né? Quando a gente fala dessa questão da identidade, né? Especificamente pensando trabalhando a partir especificamente do Rosa, isso pois remeteu ele aí ao Manuel de Paiva, 1867, que produzem O Ódio, né? Com a onça, o felino, mas com corpo negro. Eu não sei, não conheço esse texto. Assim. Eu também não, mas eu acho maravilhoso pensar que remeteu a um texto do século XIX, do século XIX, exatamente. Maravilha. Não sei se a Ada quer fazer um comentário. Não, a gente vai finalizando. Carolina, muito obrigada. Foi maravilhosa a tua aula, muito bom. Na próxima semana, né, a gente vai ter o nosso último encontro, né, do curso com a professora Ivone Sanches Becerril, ela que tem muitos fios aí de conexão para conexões com o que a gente conversou hoje, né? Ela vai estar falando sobre questionamentos sociais e estratégias literárias, né, desde uma perspectiva bio e necropolítica. Então, convido a todos, invito a todos e a todas para o próximo miércoles, a classe conferência da doutora Ivone Sanches Becerril, de la UNAM. Muitas graças, muito obrigada, nos vemos na próxima quarta, nos vemos no próximo miércoles. Obrigada, Carolina. Obrigada, foi ótimo. Tchau. Tchau.